Muito bem, às 8h09, vamos pegar pelo assunto que o Rafael levantou agora há pouco aqui. Jair Bolsonaro voltou a criticar o apresentador Luciano Huck pela compra de um jatinho com financiamento do BNDES. Em participação por videoconferência num simpósio em Ribeirão Preto, o presidente mencionou o empréstimo para a compra do avião. Segundo ele, o apresentador se beneficiou de juros baixos. O Luciano Huck diz que eu sou o último capítulo do caos, porque ele é candidato a presidente, já se anuncia, não tenho nada contra isso. Mas eu, logicamente, quando ele falou isso aí, eu fui ver as suas atividades no BNDES. Ele comprou um avião lá, se não me engano, 40 milhões de reais, pegou emprestado, pagando 4 ou 4,5% de juros por ano. Alguém quer o dinheirinho do BNDES, 4% ao ano aí? Aí ele deu uma de Silvio Santos, né? Hein? Quem quer dinheiro? Pois é, a questão assim, não é o governador João Dória também foi um dos beneficiados por essa mamata aí de financiamento de jatinho a juros, não é nem de pai para filho, né? Isso é impressionante, mas o BNDES está ali para isso mesmo, etc. Agora, o que é curioso é que nós vivemos num país que favorece esse tipo ou vivemos sob um governo que favorecia esse tipo de mamata, enquanto metia 300% de juros, 400% de juros ao ano para o coitado que financiava o seu carrinho popular por 24, 36 ou 48 meses. Essa que é a incongruência. Agora, a eleição de 2022 está na praça, né? Não é à toa que o presidente da República, Jair Bolsonaro, ataca o Wilson Witzel, ataca o João Dória, ataca o Luciano Huck. E aqui não se trata de um julgamento de valor. Ele está desenvolvendo uma estratégia, que é uma estratégia do ponto de vista político, que pode se demonstrar acertada lá em 2022. Ele parte para o ataque, ele tenta minar candidaturas de eventuais ou potenciais adversários na hora em que elas nascem, né? Há políticos que adotam outro tipo de estratégia. O presidente Jair Bolsonaro não. Quando ele observa no noticiário que alguém ameaça colocar a cabeça para fora ou manifesta um eventual desejo de em 2022 participar de disputa eleitoral, ele parte para cima com todas as pedras, exatamente, com todas as pedras e mais algumas, né? É uma estratégia, a gente vai ver se ela vai dar certo ou não lá adiante, mas ele tem sido aparentemente o presidente eficiente ao tentar preservar o espaço dele, né? Me parece que ele é muito cioso do eleitorado que ele cativou, não é todo aquele eleitorado que votou nele no segundo turno, obviamente. Mas ali é um erro político, né, Rafael? Mas ele foi eleito para governar, né? Não para garantir a reeleição que ele prometeu que não seria, mas também está todo mundo na praça, né? Também não pode ficar lá em Brasília assistindo, por exemplo, o governador de São Paulo, João Dória, se movimentando livremente. O governador de São Paulo, João Dória, tem uma agenda hoje de pré-candidato à presidência da República. O Luciano Huck... Falavam isso quando ele era prefeito também. E ele foi o quê? E ele fez o quê? Foi ser governador. Ele só não foi candidato a presidente porque ele não conseguiu, O que eu acho é o seguinte, é que a antecipação desse debate mostra que há uma dúvida quanto não a legitimidade, mas a força da eleição do presidente Bolsonaro, porque não é possível a gente, há 9 meses do primeiro ano de governo, a gente já está discutindo abertamente, inclusive o presidente da República já está discutindo abertamente, tratando abertamente quem serão os candidatos que fizeram de certo ou errado. O Luciano Huck não é nada. O Luciano Huck não foi eleito para mandato nenhum. Importa. Se ele quiser começar a dividir as ideias dele, eu sei disso. O que eu estou dizendo é que é o seguinte, é que... Quem não está na dele é o Bolsonaro, que devia estar governando o país. Ele está defendendo o espaço que ele conquistou. Mas que espaço que ele conquistou? A presidência da República. Ele foi eleito dizendo que não vai ser, não queria reeleição. Mas essa é uma outra cobrança. Agora, você é presidente da República. Ele está defendendo... para de governar para defender a reeleição. Ele não parou de governar. Não. O que ele está fazendo? Eu acho que ele está respondendo, ele está respondendo ao movimento. Deixa eu só terminar aqui, Cláudio. Ele está respondendo ao movimento dessa movimentação de João Dória, de Luciano Huck, de Witzel e tal. Ele está percebendo que a presidência dele está sendo atacada por essas lideranças políticas que estão olhando e estão dizendo assim, bom, o sujeito vai perder o capital dele muito mais cedo do que a gente imaginava, então vamos começar a atuar já. E o Bolsonaro está fazendo a defesa do território dele, com as armas que ele tem, falando de jatinho isso é do jogo, minha gente. Todo presidente enfrenta o bombardeio, tomou posse e já começa a campanha. É assim que funciona.
O ex-presidente Lula foi eleito da primeira vez, ele percebeu, depois daquela cachaçada durante os primeiros meses, ele percebeu que a campanha estava na rua, e aí ele fazia um comício por dia, e acertadamente, do ponto de vista da eficácia, né, do projeto. É assim que funciona. O erro do presidente Bolsonaro está nele entrar nesse corpo a corpo. Esse é que é o erro. Está muito cedo, né, Cláudio? Não, ele próprio não precisava entrar. Ele tem líderes, ele tem deputados, tem apoiadores, né? Então bota essa... como em política costuma se dizer, solta os cachorros dele em cima dos adversários. Não precisa ele ir para esse corpo a corpo. Quando ele vai para o corpo a corpo com o Dória, ele coloca o Dória na condição ele escolhe o adversário dele, ele está escolhendo os adversários, ele está nomeando adversários, né? Ele nomeou o Raoni, o seu principal adversário no campo ambiental na Europa, sabe? Ele não tá escolhendo o Luciano Huck como um dos candidatos, escolhendo o Dória como candidato na medida em que ele dá relevância, da importância a essas pessoas. Eu acho que com o Rodrigo primário. Maia que ele tem que tatear, né, Cláudio Humberto? Senão pode piorar ainda a situação do governo lá no Congresso. Porque ele é refém, né, todo presidente é refém do Congresso. O Rodrigo Maia, só para comentar rápido, vamos comentar isso, não? Querem pagar só um intervalinho rápido antes? A gente volta com esse outro assunto? Pode ser, Zé Paulo? Sim. Então vamos lá. E estamos de volta. Prossigamos então com a discussão. Eu volto a insistir. Não seria hora, no primeiro ano de governo, de discutir. Fosse um país sério, as pessoas estariam empenhadas em propostas para tirar o país do lodo em que se encontra na área econômica. No entanto, o que nós temos parece ser uma torcida contra daqueles que já vão se apresentando como alternativas para 2022, está muito distante ainda. Eu não sei, eu discordo um pouco, Zé Paulo. Eu acho que, assim, é claro que há o jogo político, talvez excessivo, não é? Num tom mais alto do que em outros períodos, até por causa da eleição anterior, né? Que foi muito diferente, né? Uma eleição disputada com o ex-presidente Lula na cadeia, um candidato que era considerado azarão, passa adiante de todo mundo, recebe uma facada no meio da campanha, talvez a gente ainda viva o eco daquilo, mas veja, nós estamos em outubro, né? Algumas coisas andaram. A gente pode falar em MP da Liberdade Econômica, pode falar em reforma da Previdência, início de discussão. Ontem houve uma reunião no Palácio da Alvorada, se eu não estiver enganado, entre o Rodrigo Maia e o presidente Jair Bolsonaro para falar de reforma administrativa. Há um início de discussão sobre reforma tributária, há discussão sobre a partilha do excedente dos royalties do pré-sal, enfim, os juros no patamar mais baixo da história, a inflação controlada, enfim. Olha, as coisas têm acontecido também, né? Não acho que seja nem tanto ao mar, nem tanto à terra, né? Talvez acho que você tem um ponto, né? Que esse lodo não tem. Como o Rafael lembra bem, assim, coisas importantes têm acontecido. A questão é que a gente confunde muito a verborragia do presidente com a ineficiência do seu governo. Não é bem assim, né? As coisas têm acontecido, inclusive do ponto de vista político, da articulação política. Tem vitórias importantes no Congresso, têm acontecido, né? É claro que sempre aparecerão aqueles que dirão, olha, a articulação foi minha, foi de fulano, foi de Beltrano. Mas é assim, se o governo não tivesse criado um ambiente favorável a essas vitórias, isso não teria acontecido. Acho que temos que ter muita calma nessa hora. O meu ponto aqui é o seguinte, é que, claro, a gente tem hoje todo um ambiente de troca de informação que talvez seja inédito também, não só o que aconteceu na eleição do ano passado, com os episódios que o Rafael citou aqui, mas a luz sobre todos os eventos aumentou muito, né? Em função das redes sociais, enfim, todo o debate em torno do campo político cresceu bastante, ficou mais inflamado. Eu tenho chamado a atenção aqui para a questão da pauta econômica, que realmente surpreendeu. A gente pode fazer aqui todas as críticas, eu acho que cabem, especialmente ao que está terminando de acontecer com a reforma da Previdência no Senado, porque é uma mudança de médio e longo prazo relevante, que vai ditar também uma série de capacidades que o governo vai ter
como a aplicação dos recursos públicos, mas mesmo assim há um avanço relevante. Vocês citaram aqui a reforma da Previdência, citaram a discussão da reforma tributária, a MP da Liberdade Econômica, tem a pauta das relações internacionais, apesar do chanceler Ernesto Araújo, o Marcos Troirro na Secretaria das Relações Exteriores, fazendo tendo várias conversas aí, fechando acordos importantes com os países nórdicos, Mercosul, Comunidade Europeia, que ainda tem ali uma série de dúvidas, mas ainda assim avança. Outras discussões estão acontecendo. Quer dizer, tem uma parte do governo, a gente sempre fala aqui do Tarcísio, tem uma parte do governo que está funcionando e tem outra que tá travada, né? A grande questão que eu coloco aqui é o seguinte, é que o ano está terminando e os novos governadores e aqueles prefeitos que estão ali, vão entrar no seu último ano de mandato numa disputa acirradíssima que vai se dar pelas suas prefeituras no ano que vem, estão lidando com um caixa completamente furado, né, sem nenhuma capacidade de investimento. A capacidade de investimento público no ano que vem vai ser a menor da história, já tem sido a menor da história, a menor dos últimos anos. Isso vai diminuindo ao longo do tempo. Essa discussão sobre o dinheiro do pré-sal é uma discussão que tinha que ter sido levada com muito mais responsabilidade, porque não é só o dinheiro que vai entrar agora, né? É como é que os dinheiros que vão chegar a partir, por exemplo, do pré-sal, que serão muitos dinheiros que virão aí pela frente, como é que eles vão se encaixar nesse rombo das contas que atinge aí a todas as esferas do governo? E é essa discussão que eu vejo que não está acontecendo. A gente está voltando para uma pauta emergencial e deixando de lado a pauta de médio e longo prazo. Tem uma outra coisa aqui também que eu queria chamar a atenção. O novo Procurador-Geral da República, o Augusto Aras, ele deu uma entrevista, acho que foi para o Estadão hoje ou para o Valor, não me lembro, dizendo que o teto de gastos proíbe as famílias de procriarem. Eu não entendi direito o que ele quis dizer com isso, mas esse é o nível de debate que acaba acontecendo quando a discussão do tema se perde ali nas suas prioridades, né? Quer dizer, o novo Procurador da República dizer que está incomodado com o teto de gastos porque proíbe as famílias de procriarem, ele mesmo pede desculpa pelo jeito de falar, mas enfim, como eu estou ligada aqui nas pautas econômicas, o que eu estou dizendo é assim, o Estado brasileiro está sem capacidade de investir curiosidade, e o setor privado também não apareceu ainda. A transição da pauta política para a pauta econômica ainda não mostrou resultados, provavelmente não como todos gostariam. O país quebrou, minha gente. Exato. Por isso que não pode perder a prioridade do foco, Cláudio. Os estados não terão dinheiro para investir, será o mais baixo investimento. É porque as pessoas assim, sabem, né? Todo mundo diz, as contas estão aí para serem conferidas, o país faliu. O país quebrou. E as pessoas agem como se o país não estivesse passando ou não estivesse enfrentando essa situação. A reforma da Previdência se impõe como instrumento fundamental para que o país supere esse momento. Quer dizer, ou não seria necessário uma reforma tão drástica que vai produzir uma economia de 800 bilhões de reais. Para quê? Exatamente para que os investidores externos, aquelas pessoas, quem investe no Brasil, tenham a segurança de que haverá dinheiro para pagar para eles, para devolver para eles o investimento. É só por isso, né? E é tudo isso. Então, assim, a gente precisa ter essa noção presente sempre, né, de que o país está falido. Quando o presidente e o governo faz contingenciamento de recursos nesse ou naquele ministério, porque não tem dinheiro, o dinheiro que está previsto no orçamento não foi realizado na arrecadação de impostos. E não tendo dinheiro em caixa, como é que vai pagar aquilo? Aí contingencia, é exatamente isso que acontece. E descontingencia na medida em que a arrecadação melhora. Foi o que está acontecendo agora na área de cultura, né? Ou melhor, do MEC, né? De educação. Então, assim, a gente precisa estar sempre muito chamando atenção para isso, né? De que o país vive essas dificuldades todas porque está quebrado. Agora, vejam só a falta de postura e compostura do presidente quando respondeu à pergunta de um ciclista. Onde está Fabrício Queiroz, presidente? E o Queiroz? Bom, pelo menos já tem uma pista agora, né? Tá com a sua mãe. Olha. Pelo menos já tem uma pista agora, né? É procurar a mãe do rapaz e ver se acha, né?
É uma provocação besta, porque o presidente da República não tem nada a ver com Queiroz, né? O rolo é com o filho dele. Não. Como não tem? Mas e o dinheiro que foi depositado na conta da mulher dele? Nem para isso apareceu a explicação, mas, enfim, ainda. O fato é que ele não tem, sabe? E outra coisa, sem contar que isso é uma como é que eu diria, é uma supervalorização de um assunto que é grave, que é uma irregularidade grave, mas é uma irregularidade cometida, aliás, por quase todos os deputados estaduais e vereadores do Brasil. Também deputados federais, senadores, todo mundo faz isso, rachadinho. Mas não justifica, né, Cláudio? Nós não vamos mudar nunca. Claro que não, é gravíssimo. Tem uma deputada do Partido dos Trabalhadores, ninguém nunca menciona, mas tem uma deputada chamada Érica Cocai, do Partido dos Trabalhadores aqui do Distrito Federal, que está em vias de ser sentenciada sobre isso. Um processo que se arrasta há anos, mas em algum momento ela vai ser, enfim, inocentada ou acusada, mas assim, as provas são tão robustas que dificilmente ela vai escapar de uma punição. Mas só para se ter uma ideia de como isso é comum, como isso é frequente na política brasileira, desgraçadamente. Na Câmara Municipal de São Paulo também acontece muito, né? Bom, teve um grande ex-jogador de futebol, um craque do Palmeiras, que caiu numa dessa aqui, né? Se elegeu uma vez só, vereador em São Paulo. A própria mulher era chefe de gabinete, e aí descobriram o que estava acontecendo lá, e foi e reza a lenda que ele nem sabia do que estava se passando dentro do próprio gabinete. Eu não duvido, porque o ex-jogador sofria a mesma acusação dentro de campo, quando servia a seleção brasileira, né? De dormir no ponto, às vezes, de não responder a determinados estímulos, de não ser suficientemente competitivo. E não se reelegeu nunca mais. Não só por isso, né? Não mostrou trabalho como vereador também, mas é uma história antiga por aqui também.